Vou colocar aqui matéria que publicamos no nosso site, tá aqui, ó. Lula já admite possibilidade de anistia para golpistas de 8 de janeiro, mas não quer precipitar discussão. Segundo Lula, numa entrevista, ele deseja o retorno dos envolvidos nos ataques, né, golpistas que estão lá na Argentina, que fugiram para a Argentina. A declaração do presidente, vou descer aqui, ó, ele diz: precisamos terminar de apurar todas as denúncias do 8 de janeiro. Quando tiver todo mundo processado ou livre de processo, aí tudo bem, podemos perdoar pessoas que estão presas há muito tempo. A anistia é para isso, disse o presidente em entrevista à rádio Itatiaia. Vou colocar uma matéria que também foi feita lá pela EBC, tratando sobre a condenação de um dos golpistas, daquele que derrubou o relógio lá do Dom Pedro. Bora assistir. O Tribunal Federal formou maioria para condenar à prisão o homem que quebrou um relógio histórico no Palácio do Planalto durante os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. A repórter Kelly Oliveira está lá no Supremo, vai nos dar o placar do julgamento até agora. Kelly, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Luciana, e a todos. Até o momento, já são 6 votos pela condenação de Antônio Cláudio Alves Ferreira. Ele é réu pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Mas o tamanho da pena de Antônio ainda vai ser definido. Isso porque o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, tinha proposto uma pena de 17 anos de prisão, somando todas as condenações. Os ministros Flávio Dino e Dias Toffoli seguiram o voto dele. Cristiano Zanin e Edson Fachin sugeriram que a pena fosse de 15 anos de detenção. Já Luiz Roberto Barroso, embora apoie a condenação, acha que Antônio não deveria responder por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Antônio confessou ser ele quem aparece nas imagens, vestindo uma camiseta com o retrato de Jair Bolsonaro, derrubando o relógio histórico e destruindo outros itens do Palácio do Planalto. O relógio veio com Dom João VI ao Brasil em 1808. A peça é do século XVII, feita pelo francês Balthazar Martineau e foi enviada para a Suíça para ser restaurada. Essa imagem dele derrubando o relógio foi quase emblemática ali daquele 8 de janeiro, porque ele estava com a camiseta lá do Bolsonaro, né? Uma camiseta com uma imagem que certamente circulou durante muito tempo aí na campanha. Como é que você vê essa declaração do presidente Lula sobre anistia? Quando a gente lê o título, a gente tem uma impressão, quando a gente vai ver a declaração, a gente tem uma outra impressão, não muito distante da primeira, mas um pouco diferente. Mas falar em anistia neste momento, em que nem os responsáveis foram devidamente processados, indiciados e processados, é complicado, né, Paulo? Eu acho que ele está atropelando uma discussão que é complicada. E quando a gente fala a palavra anistia, vamos lembrar, nós temos uma decisão que foi não julgar, não condenar, na prática, anistiar os responsáveis pelos crimes da ditadura de 64. Os responsáveis pela tortura, ninguém foi punido, ninguém foi investigado. Aqueles que cometeram crimes em nome do Estado ficaram aí. E nós sabemos as consequências disso. São consequências que implicaram na permanência de um aparato de segurança que ninguém controla, na permanência de serviços secretos que ninguém controla, em instrumentos que até hoje continuam ameaçando a democracia porque eles respondem para eles mesmos. Ou seja, então quando a gente está falando, e foram essas forças, essa visão de pensamento, essa corrente que se manifestou no 8 de janeiro, não foi, Daniel? A extrema-direita, os fascistas do novo tempo. Então, quando a gente fala assim, claro que, vamos dizer assim, não se imagina que aquelas milhares de pessoas vão ser presas. É claro que vamos ter assim, que vamos cumprir e teremos o prazer de cumprir o ritual da justiça, do direito, que a Daiane conhece muito bem, muito melhor do que eu, mas que as culpas têm que ser individualizadas, os crimes têm que ser descritos, têm que ser bem explicados. Mas agora, imaginar que todos serão iniciados, eu acho que isso aí, eu acho que assim, o Lula, que é um presidente descontraído, que fala assim, eu acho que, assim, ele não quis dizer, ou pelo menos, eu acho que não é uma decisão que já tenha sido tomada, talvez tenha sido uma afirmação assim, de que todos eles serão iniciados. Isso eu acho que isso hoje, nesse momento, seria muito difícil, porque, mas assim, o país assim, ele derrotou um golpe de Estado. Não é que estava tudo certo. Não. Nós viramos um golpe de Estado. Do que nós estamos falando? Nós garantimos o retorno à democracia, gente. É disso que nós estamos falando. O país estava sendo conduzido para uma ditadura. É disso que nós estamos... E nós invertemos essa situação, a mobilização popular inverteu essa situação, o Congresso, os democratas do Congresso inverteram essa situação. É uma outra história. Não pode ser assim agora, passar uma borracha e dizer tudo bem. Porque, vamos dizer assim,
Claro que, vamos dizer assim, cada caso é um caso, estou sem direito à sua defesa, nem todo mundo deve ser condenado à mesma pena, mas achar que, assim, eu acho que o Lula falou uma coisa assim, que é uma vontade, um espírito de pacificação que é correto, mas pacificação com todos, pacificação com golpistas que, nossa, estavam conduzindo o Brasil à treva, e não é que era uma coisa assim, de uma violência, de um descaramento, foi uma tentativa, assim, realmente, uma mobilização, assim, de extrema-direita para ocupar o palácio. Né? Vamos dizer assim, opa, isso aí não pode assim, opa, acabou. Não, em nenhum lugar do mundo você anistia isso assim. Isso não existe. A menos, claro, que você ache que tudo pode ser barganhado. E a população brasileira não acha que tudo pode ser barganhado. Quando ela vai votar, ela vota de um lado e não vota em outro. Quando ela vai se manifestar, ela se manifesta pela liberdade, ela se manifesta pela democracia. Então, eu acho que... Eu fiquei preocupado com isso. Fiquei preocupado. Eu não gostei, estou falando assim, não gostei. Eu votei no Lula, acho o Lula um presidente importante, acho que ele tem um papel histórico importante, acho que o governo dele está cumprindo um papel importante. Agora, esse ponto precisa explicar melhor.